Bom dia, tudo bom? Eu queria convidar você para fazer uma reflexão hoje sobre a história de vida de um personagem bíblico que se chama Mefibosete. Ele estava lendo 2 Samuel e chamou muita atenção a história de vida dele. Ele teve uma vida difícil, uma vida dura, né? Mas que no final ele foi restaurado pelo rei Davi. Teve a sua dignidade restaurada. Eu vou ler um versículo de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 13. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. E antes de começar esse devocional, eu queria esclarecer que na Bíblia existem dois Mefibosetes. Existem dois Mefibosetes. Um é filho de Saul, que aparece em 2 Samuel, e esse foi entregue aos Gibeonitas e morto. E a história dele termina ali. O outro é filho de Jonatas, neto de Saul. E é sobre ele que vamos falar hoje. O menino que caiu, ficou manco, cresceu carregando um rótulo e que mais tarde foi restaurado por Davi. São histórias diferentes, destinos diferentes, dores diferentes e é justamente por isso que precisamos olhar com atenção para o Mefibosete da queda, Mefibosete que virou símbolo de graça. Mefibosete tinha 5 anos. Era uma idade de brincar, de correr, de ser cuidado. Mas naquele dia tudo desmoronou na sua vida. Ele ouviu, talvez sem entender, né, que seu pai Jonathan tinha morrido, que seu avô, o rei Saul, tinha morrido também, e que a sua casa estava em perigo. A sua ama, ou melhor, a sua babá, desesperada para protegê-lo, pega o menino nos braços e, ao correr, né, na pressa, ela tropeça e cai. E o menino cai junto. E aquela queda muda tudo para ele. Veja, ele perde o pai, perde o avô, perde o palácio, perde o futuro, né? E perde o movimento dos pés. Na infância, ele perde coisas que nenhuma criança deveria perder. E ainda é levado para uma cidade chamada Lodebar, que é um lugar esquecido, sem pasto, sem honra, sem história. E ali o menino cresce longe da mesa real e, e ainda é perto das lembranças da sua dor. Os anos passam, o menino cresce, vira homem, mas agora ele é conhecido não como neto de Saul e nem como filho de Jonatas, mas como o aleijado dos pés. E aqui entra a parte que começa o olhar das pessoas sobre ele, né? As pessoas o viam primeiro pela deficiência, depois pela identidade dele. Ele teve uma vida inteira sendo apresentado pela sua marca, pela marca da sua queda. E, e quando você é chamado por um rótulo por muito tempo, você começa a acreditar que é aquilo mesmo. Mefibosete cresceu sentindo-se indigno, cresceu acreditando que não tinha nada, cresceu com medo, cresceu pequeno por dentro, achando que ele não tinha nada para oferecer. E isso explica porque, quando adulto,
Ao encontrar Davi, ele diz: Quem é teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Olha a dor dessa frase que ele diz ao encontrar Davi. Um homem que se enxergava como um cão morto, porque passou a vida inteira sendo tratado como alguém menor. E para entender mais sobre a história dele, eu queria falar sobre os personagens que estão envolvidos nessa história. Primeiro é a sua ama, a babá, uma mulher que pelo jeito amava muito ele, mas que reagiu na hora do pânico e acabou caindo com o menino nos braços. A culpa não foi dela, né? Nem dele. Mas ela ficou marcada nessa história pela pressa e pela consequência dessa pressa. Tem o Jonathan, o pai do menino, um pai que não pôde conhecer ele na maturidade, mas que deixou um legado forte, que seria lembrado anos depois pelo rei Davi. Saul, o avô com uma história turbulenta, um homem difícil, que acabou suas decisões acabou afetando toda a sua família. E a morte dele abriu caminho também para a fuga da babá e que provocou a queda do menino. E tem mais um personagem que se chama Ziba, que era servo de Mefibosete. E era um servo oportunista, né? Aproveitava do problema físico dele e era manipulador, interesseiro e tentava enganar Davi para ganhar vantagens sobre Mefibosete. E tem o Davi, o rei justo, cheio de misericórdia, mas que às vezes tomava decisões precipitadas. Mas ele foi alguém que viu em Mefibosete não a deficiência, mas a memória de uma história de amizade que ele tinha com Jonatas. Quando Davi chama Mefibosete anos depois, o Mefibosete vai mancando, vai com vergonha, e ele se apresenta diante do rei não como herdeiro, mas como alguém quebrado. E Davi faz o que ninguém na infância dele fez. Ele o vê, ele o honra, e ele restaura e coloca à mesa o, o rapaz. Na mesa, os pés aleijados dele ficam escondidos, né? Embaixo da mesa. Na mesa, a queda não aparece. Na mesa, ele não é o manco, ele é o convidado. E talvez você também tenha vivido quedas na infância que deixaram marcas. Traumas que moldaram como você se enxerga hoje. Rótulos que as pessoas colocaram em você e que você começou a acreditar que você é assim mesmo. Que você é tudo isso mesmo que dizem. Mas assim como Mefibosete, você não é definido pela queda de ontem, e sim pela graça que te chama hoje. O Rei Jesus também está te chamando hoje à mesa. Ele tem muitos lugares preparados na sua mesa. E ele te chama para o reino dele. E no seu reino ele não te rotula, não te chama pelos seus defeitos, pelas suas falhas, pelos seus erros. Ele só te chama para se assentar à mesa. O Rei Jesus está chamando os aleijados dos pés, assim como Mefibosete.
para as pessoas que não conseguem mais caminhar sozinhas e está ao ponto de precisar ser carregada para continuar a caminhar. Jesus está chamando os cansados, sobrecarregados, para dar descanso para eles. Então, assim como Davi chamou Mefibosete, o Rei Jesus está chamando você para sentar-se à mesa com ele. Amém? Eu queria fazer uma oração para a gente terminar esse devocional. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor chame esse irmão ou essa irmã que está se sentindo cansado de caminhar, Senhor. Que está até assim como Mefibosete se sentiu, Senhor. Que chegou a ponto de se chamar de um cão morto. Traz vida para essa alma, Senhor. Restaure, chame para perto os aleijados dos pés, os cansados, os sobrecarregados, e acolhe eles, Senhor. Entra na vida dessas pessoas e restaure, Senhor. E que elas possam, Senhor, nascer de novo e se tornar, Senhor, uma nova criatura em Ti, Senhor. Um novo homem, uma nova mulher. E que a partir de hoje, Senhor, eles possam caminhar com a Sua força, com a Tua palavra. E que o Espírito Santo os encaminhe sempre a Ti, Senhor Jesus. Amém, Senhor.